tá aí todas as explicações e você em casa fique atento, né, para todos esses esclarecimentos e essas dicas para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável diante desses aumentos no preço do litro do combustível, né, nas bombas dos postos de gasolina, que tem levado muita gente à loucura, né, tem deixado muita gente impaciente e não para de ficar com os postos lotados. Só é chegar a colocar a gasolina a R$ 5,10, por exemplo, os postos ficam lotados a R$ 5,10. Semana que vem nós vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? É claro que quando se fala comemoração é pela data que marca exatamente todos os avanços e os espaços das mulheres no poder. Esse é o tema do quadro Direito e Cidadania com a doutora Jamile Coelho, que fala exatamente a respeito desses avanços, principalmente nas questões que marcam a história na participação das mulheres com o direito de voto. Doutora Jamile, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no quadro. Gostaria que você falasse dessa importância e se há motivos, né, para comemorar esse Dia Internacional da Mulher diante de tantas coisas que as mulheres sofrem diariamente. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos e a todas. A gente vai revisitar esse assunto. Há quem fale que é mimimi, mas não é. Para você ter uma ideia, nós só começamos a votar em 1932. E mesmo assim, com a autorização do esposo, e se fôssemos viúvas ou mulheres solteiras, aquelas que mantivessem o próprio sustento, o que era muito difícil. Porque desde o início se fez uma divisão cultural de que as mulheres eram afetas aos trabalhos domésticos e os homens à casa, né? ao lado de fora Sim. da casa, né? Os espaços públicos. E isso a gente hoje vê que está muito em moda uma expressão chamada lugar de fala. O que é lugar de fala, propriamente dito? O lugar de fala é o ponto de vista. Então, assim, todos nós temos lugar de fala. Certo. Mas por que mulheres, negros, indígenas estão lutando por seu lugar de fala? Para que aquele lugar de fala, para que aquela opinião, para que aquele ponto de vista, ele seja levado em consideração. Entendo. Então, o dia 8 de março, mais do que uma data comemorativa, é uma data da gente relembrar a luta das mulheres pela igualdade. Uhum. Infelizmente, o lugar de fala do homem hétero, branco, europeu, né, o que veio colonizar o Brasil, porque foi isso, né, a descoberta do Brasil. Há quem diga que o Brasil não foi descoberto, mas que ele foi invadido, porque já existiam, né, índios aqui, nós nos apropriamos dessa cultura e desses povos e dessa terra. Ele fez com que as mulheres ficassem num patamar abaixo do homem. E isso não é exclusividade do Brasil, né? No mundo inteiro. Mulheres morreram, por exemplo, na Inglaterra, para terem o direito de voto. Porque as leis só eram feitas por homens. Sim. E as leis que são feitas por homens não necessariamente abarcam o direito das mulheres. Pode até ser um assunto repetitivo e pode ser um assunto óbvio. Mas como disse o ministro do TSE, ontem, Tarcísio Vieira, que eu estava assistindo uma palestra sobre essa questão da ocupação das mulheres nos espaços de poder, o óbvio no Brasil, muitas vezes ele tem que ser dito, redito e repetido. É verdade, doutora. A gente tem que bater nessa tecla, porque as mulheres têm as mesmas capacidades dos homens. Mas, por incrível que pareça, apesar de sermos metade da população e mais da metade do eleitorado, nós não somos bem representados no Congresso. Somente 15%, né, dos parlamentares são mulheres. E aqui em Maceió nós temos um exemplo claro disso na Câmara de Vereadores, né? Com a redução no número de mulheres a ocupar posto, por exemplo, como vereadora por Maceió, caindo de 5 para 4 pelos próximos 4 anos, em um número que aumentou, né, de cadeiras, né, doutora? Exatamente, passou de 21 para 25 e nós tínhamos 5 vereadoras, passamos para 4. Né? As pastas, por exemplo, em Maceió, que são ocupadas por mulheres, acho que não chega a 3. 3 ou 4, 4, né? Então, assim, houve uma grita. E é uma grita por gritar? Não, de forma alguma. É uma busca pela igualdade de direitos. É um direito Sim. garantido constitucionalmente de dignidade da pessoa humana. Conversando com pessoas da minha idade, ou com homens e com mulheres também, nós vemos comportamentos machistas. Por quê? E aí a gente diz assim, é o machismo estrutural. Outra palavra também que está em voga, né? Machismo estrutural, desconstrução, ressignificação. Você falar de jornada, ontem saiu a Lumena, né, no Big Brother, que é um assunto hoje nacional. Não dá para fugir, né? Não dá para fugir. E são pautas importantes que se trazem à tona. Mas por quê? A gente tem um machismo arraigado nas próprias mulheres.
E o que é o machismo estrutural? É que a gente, mesmo sendo livre, entendendo, instruída, com bons recursos financeiros, a gente acha natural a mulher não se envolver em política. Mesmo as próprias mulheres acham isso. Sim. Só que não é natural, é cultural. Por que as mulheres não se envolvem em política? E por que é tão importante que as mulheres se envolvam em política? Porque tem pautas que importam a mulher. Entendo. Viderlan, por exemplo, se uma criança fica doente, naturalmente é a mulher quem fica em casa, ou que sai para ir ao posto de saúde. É verdade, né? verdade. Se a criança não tem uma escola, naturalmente é a mulher quem vai deixar de trabalhar para ficar com ela em casa. Nós vimos agora na pandemia o bafafá que foi ficar com crianças em casa estudando de forma online. Naturalmente, entre aspas, muitas mulheres deixaram seus postos de trabalho. Sim. Para ficar com as crianças, ou melhor, para ficar também com os idosos. E eu concordo, doutora Jamile, quando você coloca exatamente que essa situação, essa chamada, entre aspas, negação, ela parte muitas vezes até da própria mulher, quando se fala de questões estruturais. Porque até comentando com um grupo de amigos, muitos até já classificam, e nós homens em conversas informais, classificamos da seguinte forma, que mulheres elas não gostam, por exemplo, de homens caseiros, de homens que fiquem somente cuidando em casa. Gostam de homens que sejam bem-sucedidos profissionalmente, que construam um patrimônio para poder, eu não digo todas, mas para poder ter uma base de sustentação familiar, para aquela família ali. Então, isso acaba sendo também um olhar que precisa ser mudado, desconstruído nessa questão. Exatamente, desconstruído, porque a gente acredita que é uma coisa natural e, na verdade, não é. É uma situação cultural. Hoje, as pessoas se assustam porque homens estão ficando em casa, alguns homens estão ficando em casa, e a mulher está indo trabalhar. Mas se o contrário não assusta? A sociedade mesmo, ela tem um olhar de preconceito em relação a isso. Exato. Quando o homem fica em casa, por exemplo, para cuidar dos filhos e a mulher precisa sair para trabalhar para garantir o sustento. Exato, preconceito pelas próprias mulheres, ou homens que são sustentados pelas mulheres, quando a vida inteira tivemos mulheres sustentadas por homens, e isso se parece de uma forma natural. Entendi. E por que ocupar espaços de poder, de decisão pelas mulheres é importante? A gente já tem conversado aqui ao longo desse quadro, desse programa, várias vezes sobre as pautas políticas do Estado, município e União. O que acontece? A gente trabalha com orçamentos, certo? E o orçamento como se fosse na sua casa. Você tem que escolher, pelo menos uma boa parte da população, entre trocar o carro ou fazer uma viagem. Perfeito. Entre reformar a casa ou comprar uma geladeira nova. Entre comprar uma comida com mais qualidade ou pagar uma conta de energia, por exemplo. Exatamente. E o que acontece? Você tem um orçamento finito. Você tem um fim nisso. O dinheiro não é abundante de forma eterna. E o que acontece? A gente, tal como a gente faz em casa, os gestores têm que fazer nos municípios, no Estado e na União Federal. Eles têm que escolher as pautas. Entendo. E por que é importante que uma mulher esteja lá? Para ela lutar pela pauta que a ela interessa, ainda que culturalmente. A educação é uma delas. Sim. Se a mulher tem onde deixar o filho na creche e na escola e voltar para casa, saber que o filho estará lá, bem cuidado, ou tem condições de ficar trabalhando enquanto ele estiver na escola, né, uma escola de qualidade e uma creche de qualidade, ela pode se interessar por política. Ela pode continuar a trabalhar ainda que tem filhos. Sim. A gente tem uma evasão enorme depois que as mulheres têm filhos. Verdade. Né? Muitas deixam, inclusive, até interrompendo, doutora Jamile, claro, a sua vida de lado, né? Está cursando, por exemplo, uma faculdade, aí quando engravida não volta mais. Ou seja, deixa aquele sonho de lado por essa situação. E eu diria assim, que dentro de um processo político, como nós discutimos aqui, o número de mulheres presentes nas cadeiras, por exemplo, para poder representar aqui em Maceió, doutora, eu não sei como é que a mulher, ela não se sinta, eu não vejo uma outra forma, mas a não ser que ela se sinta realmente envergonhada de estar ali no meio de tantos homens. Ela precisa ser muito bem resolvida, muito bem determinada e ter muito conhecimento daquilo que está fazendo para poder se impor em determinadas situações de predominância masculina, doutora Jamile. Exatamente. Olha só, a mulher precisa se sentir bem representada, bem resolvida, saber tudo o que está falando, quando o homem não precisa. Então, para as mulheres, é exigido o dobro de capacitação do homem, porque culturalmente se tem isso. A gente tem hoje uma discussão enorme sobre a violência política contra a mulher. Tem o means interrupting, em inglês essa expressão, mas é como se numa mesa de reunião, homens não prestam atenção se mulheres falam. Aí as mulheres têm que começar a falar alto, aí elas são taxadas de histérica, ou de louca,
ou de brava. Entendi. Porque naturalmente a mulher tem um timbre de voz mais ameno, normalmente, apesar de ser mais agudo, é mais baixo. É verdade. Né? E homens que realmente confessam que ainda que as mulheres estejam na posição de chefia, não dão importância. Então é importante que a gente fale hoje sobre isso, é importante que a gente fale a semana que vem, na outra semana, para isso deixar de ser o mimimi. Porque o feminismo, infelizmente também a gente colocou o feminismo numa segunda classe. Aí são mulheres loucas, histéricas, que queimaram sutiãs, que se vestem como homens. E na verdade não é isso. Eu sou uma feminista, eu me tornei uma feminista, na verdade, porque eu venho de uma educação e de uma cultura extremamente machista, né? Eu me tornei uma feminista estudando sobre essa pauta, lendo muito essa pauta. Hoje, eu sou lá no TRE, presidente da Comissão de Participação Institucional da Mulher no âmbito da Justiça Eleitoral. Então, a gente tem dois viés, de congregar a mulher, de chamar a mulher, de fomentar a mulher e valorizar o trabalho dela dentro da instituição e fora da instituição, que é chamar as mulheres para a participação política, porque isso é muito importante. Imagino que se não fosse uma mulher, a lei de Maria da Penha não teria sido aprovada. Claro. Né? Se você não coloca lá, o homem não está apto a falar por mim. As mulheres estão aptas a falar por elas mesmas. E quando se dá estrutura, quando se dá recurso, quando se dá um corpo jurídico bom, e aí isso custa dinheiro. Quando se dá uma contabilidade, as mulheres conseguem chegar aos espaços de poder. Agora, isso é uma luta diária. A gente tem que lembrar isso, inclusive lembrar nós mesmas. Quando reclamamos de uma roupa de uma outra mulher, ou que se o brinco dela é muito grande, ou se ela está aqui para se amostrar. Né? É uma questão de mudança geracional mesmo. Nos mínimos, né, detalhes. Nos mínimos detalhes. A gente se pega com comportamento machista. Eu estou falando, as mulheres em geral, uma boa parte delas, reclamando de outras mulheres, não percebendo que esse é o machismo estrutural. Ele é tão estrutural que a gente nem percebe que é machismo. Doutora Jamília, eu quero agradecer a sua participação valorosa. Poderíamos passar aqui um programa inteiro falando sobre esse tema, mas tenho certeza que durante o mês de março, a senhora trará outros temas a respeito desse assunto às quartas-feiras com o quadro Direito e Cidadania, e nós vamos encerrar o TV Mar News hoje, exatamente ao lado da doutora Jamília, deixando um grande abraço para o nosso telespectador. Ela estará conosco na próxima quarta-feira, volto a dizer, com o quadro Direito e Cidadania, aqui direto do estúdio, com temas relevantes. Hoje ela trouxe o tema Mulher nos Espaços de Poder, e que você pode acompanhar pelo portal Gazeta Web, durante a reprise na nossa programação no canal 525 pela NET Claro, e também através do aplicativo TV Mar. Muito obrigado, doutora Jamília.